Vamos lá, para uma live bem rápida, conforme eu tinha colocado hoje nos stories, né? Porque ultimamente a gente tem acompanhado a questão do planejamento, né? Tudo é planejamento, tudo é você fazer desse planejamento o seu hábito, enfim. E com isso, a gente vem recebendo bastantes directs, né? Enfim, para saber como é que faz um planejamento. E por que, quando a pessoa faz o planejamento, ela não consegue acompanhar por muito tempo, fazer aquilo por muito tempo. Por quê? Porque na realidade, os planejamentos normais, tradicionais, que a gente vê, aquele com receita e despesa, né? Então, o feijão com arroz, vamos dizer assim, ele hoje já não tem mais base para você continuar se você não for atento aos detalhes. E é justamente nessa live, bem rápida, como eu falei, que a gente vai trazer 4 tópicos que você deve considerar no seu orçamento para que ele surta efeito e você não abandone. E o quarto é o mais importante, porque esse quarto ele vai mexer muito com o hábito. Então, assim, ser humano para trocar hábito é muito difícil. E por que os métodos tradicionais de planejamento e orçamento, às vezes as pessoas, a maioria, abandonam? Simplesmente porque ela não tem uma recompensa imediata. Por não colocar algumas contas e não fazer o seu planejamento de uma forma mais correta e real, ela começa a não ter o dinheiro suficiente. Às vezes começa um mês tem, 2 meses tem, no terceiro já vai ficando no 0 a 0, no quarto aí começa já fica no negativo. E com isso também não vai ter como eu falei, a recompensa. Então quando ela não vê uma recompensa e passa mês, entra mês, sai mês, ela não vê aquela recompensa, ela começa a desanimar. Mas vamos lá. Por que isso é bastante interessante? Porque quando a gente começa a fazer um planejamento do seu orçamento, óbvio, vai ter as receitas e também vai ter as despesas. Só que tem 2 despesas que são essenciais e normalmente as pessoas esquecem de colocar no seu planejamento, seja em planilha, no caderno, enfim, aplicativos. E quais são essas 2 contas? A primeira é a conta não recorrente. E que contas são essas? As contas não recorrentes são aquelas que se referem a datas comemorativas. Datas comemorativas, feriados, né? E aí dessas datas comemorativas você coloca aniversário da sua esposa, do seu marido, do seu filho, de amigo mais próximo que você sempre está sendo convidado para ir para festas. Então, essa é uma conta que normalmente no planejamento as pessoas esquecem de colocar. É por isso que um planejamento, ele de curto prazo, ele tem que ser no mínimo de 6 a 12 meses, né? Para que você tenha aquela visão de mais para frente e aí você começa a organizar isso no dia a dia. E por que essas contas não recorrentes são importantes? Porque você passou mais de 10 anos, por exemplo, ou seja, quase a vida toda, sempre naquela data em específico, fazendo alguma viagem. Por exemplo, feriado de 7 de setembro. Então você escolhe aquela data e vai sempre, todo ano, passar um final de semana com sua família, você sozinho, você e sua namorada, você e sua esposa. Então como é que de repente, com um planejamento normal, você não considerando isso, ou vou dizer você, ó, você não vai mais viajar, uma coisa que você já faz há anos. Então assim, é você tirar uma recompensa. Então não é melhor você continuar com essa recompensa, só que incluir no seu orçamento? Então essa é uma conta que realmente, na maioria das vezes que eu pego, não está lá essas contas não recorrentes. Outra conta que é muito importante, que às vezes a maioria das pessoas não colocam, são compras passadas. O que são compras passadas? É quando você já tem, pelo cartão de crédito, por exemplo, ou um financiamento, um parcelamento, né? Então isso normalmente acontece com o cartão de crédito. Então o que as pessoas fazem? Vamos pegar a sua receita, pega toda a sua receita. Vamos pegar suas despesas, faz o comparativo e esse comparativo você quando vê, eita, ficou positivo. Então hoje está certo. Então seu orçamento está planejado, vai lá no dia a dia. Quando entra no primeiro mês, dá certo. No segundo, começa a diminuir. No terceiro, aí começa a ficar negativo. Uma das causas é essa, de que compras passadas, elas não são incluídas no seu orçamento normal, do seu dia a dia.
E como é que você sabe para fazer essas compras passadas? É simples. Hoje, pelo aplicativo do cartão de crédito, você sabe qual é a fatura, por exemplo, de julho, que você pagou, a de agosto, a de setembro e a de outubro. Ou seja, enquanto tiver parcelas, o aplicativo vai mostrar. Então é muito importante que, se você pagou R$ 1.000 agora em julho e para agosto tem 800, então no seu planejamento você tem que colocar, fora suas despesas essenciais, tudo, essa conta, esse valor de R$ 800. Terceiro, esse aí também é bem importante. E aí, se tiver algum contador aí, ele vai saber muito bem o que eu estou falando. Quando você contabiliza suas contas, principalmente empresa, o que é que elas fazem? Elas pegam a contabilidade por competência e ou por caixa. E se eu fosse perguntar para você, as duas são importantes a nível contábeis? Sim, são bem importantes. Mas dentre essas duas, entre despesa por competência e despesa por caixa, qual seria mais importante, na sua opinião? Escreve aí. Vou esperar aqui 30 segundos, já que a live hoje é bem curtinha. Qual seria mais importante? A alocação de competência ou alocação de caixa para você fazer o seu orçamento? Seja você pessoa física ou seja também você como empresa. Vamos lá. Quem quiser colocar a resposta aí. Qual é mais importante? Caixa ou competência? Bom, Thaís Raquel, caixa. Perfeito, tá? Perfeito. E eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que uma empresa ela fatura R$ 200.000 e teve o lucro em julho de 40 mil. Ou seja, se ela faturou 200 mil e o lucro foi de 40, os custos dela total são de 160 mil. Concorda? Vamos à frente. Porém, ela pega, para receber esses 200 mil, ela dividiu em 5 vezes. Então ela vai receber por mês, a partir de agosto, né, 20 mil até completar os 5 meses. Porém, os 160 mil com fornecedor foi 100 mil e 60 mil é de despesa dela de fixa, folha de pagamento, etc., imposto. E aí o que é que acontece? O fornecedor também fez a mesma coisa. Ele disse, vou dividir para você em 5. Então, os 100 mil foi dividido em 5, 20 mil por mês. Porém, 60 ele tem que ter todo mês ali para honrar. E o que é que acontece? Se ele não tiver caixa e tiver zerado no caixa, quanto é que ele vai receber por mês? Ele vai receber justamente quanto? 40 mil. Porém, ele deve aí 80 mil, que é 60 das despesas fixas dele, mais os 20 que ele tem que pagar ao fornecedor. E essa conta não vai fechar. Então esse exemplo também serve para orçamento doméstico. Muitas vezes as pessoas têm um valor, porque quando faz a conta, a receita e despesa, a receita é maior, mas aí está olhando o regime de competência. Quando vai para o regime de caixa, você recebe, por exemplo, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, e 90% das suas contas estão no começo do mês, você vai ter um problema de caixa. Porque você vai receber 50% daquele valor, vai ter que arcar com um bocado de conta e seu dinheiro vai ficar negativo. Até que passa-se 15 dias e naqueles 15 dias que faltam dinheiro, você vai ter que dar um jeito. Então esse já é o primeiro erro. E eu estou falando de um orçamento que é superavitário. Agora imagina um orçamento que está no 0 a 0 ou então um orçamento que é negativo. E não se atenta para o regime de caixa ou o fluxo de caixa no seu orçamento. Então é outro erro que a maioria das pessoas não presta atenção nisso, começam a fazer o planejamento do receita e despesa e com 2, 3 meses terminam abandonando, porque ficaram negativo e vão recorrer a outras fontes de renda, de financiamento, né? Seja no cartão de crédito ou financiamento, para poder fechar aquele orçamento. E o mais importante, que eu falei que é o quarto, é justamente o que? É você fazer o orçamento reverso, que é chamado orçamento reverso. Por quê? O orçamento tradicional, o que é que ele diz? Você vai pegar suas receitas, vai debitar suas despesas
E o que sobrar, você vai fazer seus investimentos, ou vai guardar, ou vai realizar um sonho, uma compra de médio e longo prazo. Essa é a receita de bolo. Porém, existe a teoria que quem trouxe muito isso foi, né, o Robert Kiyosaki, né, no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o conceito de pague-se primeiro. Que como educador financeiro, né, na questão das finanças, a gente fala de orçamento reverso. Então, a ordem hoje, padrão, é o seguinte: receita, despesa, o que sobrar, você aloca em algum canto. Ok? Agora, veja a diferença quando você faz assim. Eu vou pegar a minha receita, vou me pagar primeiro. Então, você já tem a questão de você se pagar primeiro. Então, já sabe, receita. A sua primeira despesa? Não, o primeiro investimento é seus sonhos e objetivos. Depois de seus sonhos e objetivos, qual é o segundo? Aí vem as despesas essenciais. Depois, estilo de vida, compras não recorrentes e compras passadas. Ou melhor, compras passadas porque você já fez, e as compras recorrentes até porque elas acontecem em datas futuras. Então é por isso que você faz aquele planejamento de curto prazo, que é até 12 meses, mas se você não se adapta a essa, um ano ainda é muito, então cai para 6 meses, ficou ainda muito, cai para 3 meses. E aí seria o ideal para você ter esse cenário completo para que você possa planejar o seu orçamento. Agora, por que esse quarto é muito importante e também muito difícil? Porque fomos ensinados desde cedo a todo o dinheiro que a gente pega, o que é que a gente faz? Paga logo as despesas. Nos acostumamos a gerar boleto para os outros e não para a gente. Até porque também a gente escutou muito, principalmente a gente que vem de família mais, né, de classe média, baixa, de que não temos dinheiro, mas também temos o nosso nome limpo na praça. E com essa questão também desse pensamento, lógico, você tem que ter seu nome limpo, é óbvio, mas quando a partir do momento você paga-se primeiro, então aí o jogo vira. Porque você vai ter o que? A chamada recompensa. Né? Você vai ter a recompensa. Então, se você planeja olhando as compras passadas, colocando no seu orçamento as compras não recorrentes, se você olha para o seu orçamento e também percebe pelo fluxo de caixa, e depois do fluxo de caixa você faz o orçamento reverso, depois das suas receitas, a primeira é você, os seus objetivos e seus sonhos, o seu planejamento tem tudo para dar certo. Então é dessa forma que a gente trabalha com as pessoas quando organizamos e planejamos o orçamento delas. É dessa forma que mais de 90% não abandonam. Recapitulando, por que não abandonam? Porque elas já começam a ter a recompensa ali imediatamente. Elas já se pagam primeiro, então, opa, já estou aqui com o meu, vamos agora para o segundo. Depois vai para os caixas, vai para as despesas essenciais, estilo de vida, compras não recorrentes, compras passadas. Então é dessa forma que você consegue organizar e planejar o seu orçamento, sobrando dinheiro todo mês e no médio e longo prazo você vai ter suas recompensas garantidas. Olha o Davis falando aí, meu pai me ensinou assim. Exatamente, eu acho que foi falando em relação lá a você primeiro pagar as pessoas, né? Receber, paga as pessoas para depois olhar para si. Quando sobra, aí você paga para si. Mas quando não sobra, e aí é que está o grande cenário, né? Porque a partir do momento que não sobra, você já dá aquela baixa, sua autoestima já baixa. A mesma coisa de eu chegar para você e dizer, você vai ter o aniversário da sua esposa, que por coincidência hoje é aniversário, bem baixinho aqui, hoje é aniversário da minha esposa. E aí também por isso que teve esse pequeno atraso aí, tá bom? Mas enfim, vamos embora. E você diz assim, todo ano eu compro presente da minha esposa, todo ano eu compro. E de repente para você, não, você não vai mais comprar. Não, isso é falta de planejamento. Tá faltando você colocar no seu orçamento o quê? Aquela questão da compra não recorrente. Então já é possível você colocar. Você já coloca essa compra não recorrente e lá quando você chegar, você já vai poder estar tranquilo em relação ao presente da sua esposa, do seu filho. Outra dica,
a importância do método do fluxo de caixa e não da competência. Se agora, em agosto, você tem um aniversário e você diz para mim, ó, Alexandre, eu tenho um aniversário agora e realmente eu vou dar um presente, eu sempre dou. Então a pergunta é, quanto é que você pretende gastar nesse presente? Ah, R$ 200. Ok. Como é que você vai pagar? Vai ser no dinheiro? Vai ser no cartão? Se for no cartão, vai dividir? Enfim. Não, vou comprar no cartão em 2 vezes. Então, o seu orçamento de agosto, R$ 200 da compra que você fez, não vai entrar. Se fosse pelo regime de competência, ele entraria. Porém, você não vai desembolsar aquele valor em agosto. Você só vai desembolsar ele em setembro e outubro. R$ 100 em setembro, R$ 100 em outubro. Consequentemente, para o orçamento de setembro e outubro, você inclui esses R$ 100. E para quem chegou agora, como é que eu faço? Porque é compras passadas, é justamente compras parceladas no cartão. Que muitas vezes você, logicamente, não vai detalhar, pegar o cartão, compra por compra, item por item, e vai lá sinalizando para poder, não. No aplicativo, como eu falei, você já vê quanto é que vai vir para fevereiro não, para agosto, para setembro, outubro, enquanto tiver parcela, vai aparecer no aplicativo. Qualquer hoje aplicativo de cartão de crédito mostra isso. Então, tendo esse valor parcelado, não esquece, coloca no teu orçamento de agosto, coloca o valor no orçamento de setembro, porque você vai ter ideia do impacto que o próximo mês vai ter sobre a sua renda. Se você simplesmente ignora isso e não coloca, quando for agosto, chegar setembro e você ficar sem dinheiro, você vai dizer, e agora? Exatamente. Porque lá atrás, há 2 meses atrás, quando você estava planejando 2 meses para frente, você simplesmente não incluiu a compra passada, que está lá parcelada no cartão. Ok? Então, e com ferramentas adequadas, que também temos, nós mostramos a você o curto, o médio e o longo prazo de você fazer um planejamento correto que você não vai abandonar, independente do seu conhecimento em relação a qualquer ferramenta, ele já chega pronto para você, é só você olhar, se admirar com tudo aquilo e colocar em prática. Tá bom? Espero ter ajudado a todos. Desejo para vocês um excelente final de semana. Vamos continuar com as postagens, trazendo de forma objetiva e fácil a educação financeira que todos os brasileiros precisam para mudar esse jogo em relação ao comportamento com o seu dinheiro. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, tudo de bom e até mais!